Boa noite, pessoal, tudo bem? É... Fala, Fala, Luca. Mar. Tudo bem? Só ajustar o volume aqui, peraí. O violão acabou de cair, peraí. Sempre tem aqueles detalhes, né, que acontecem. É. Oh, peraí. Ó, até Tem que entrar continua aqui. Acho que é o afinado. doutor. Sou Leonardo. Boa noite. Olá, boa noite. Boa Opa, noite. boa noite, pessoal. Boa noite. Espera um pouquinho o pessoal entrar. Como se faz? Uhum. Sim, vamos esperar um pouquinho. E, assim, gostaria muito de agradecer a vocês terem aceitado o convite, dedicar o tempo de vocês a uma causa tão nobre. Sim. E espero que a gente consiga, assim, passar uma mensagem positiva para as pessoas, para elas não desistirem. Uhum. E que tem solução, né? E ninguém melhor do que o doutor Leonardo aí, professor, doutor, para nos ajudar, assim, com um conhecimento mais técnico, né? E a ideia dessa live surgiu, né, a partir da música que eu compus, que fala de depressão e ansiedade, que é algo que eu já vivi na pele, assim, cheguei ao fundo do poço, e a Acabou de viver, na música, verdade, né? Foi recente, né? e isso foi recente, e eu posso dizer que a música me resgatou, assim. Sim. Se vocês É, eu quiserem, sou... assim, eu sou o Marco Fernandes, né? Para quem não conhece, sou cantor, canto música pop, sou compositor, sou carioca, mas eu moro no interior de São Paulo, em São Roque, e eu venho lançando algumas músicas e até setembro eu vou ter um EP aí, produzido pelo Rick Azevedo, que também compôs músicas para Sandy Júnior. A gente tem feito um trabalho assim que está me dando muito orgulho. Já emplaquei duas músicas na playlist editorial do Spotify Rock, chamada Rock Leve, e fiquei muito feliz e emocionado com isso. Inclusive, essa música que a gente está falando hoje, ela saiu sexta-feira e também entrou na lista. Então, ela já está passando de 3.000 visualizações, assim, em poucos dias, e rumo ao infinito, né? Luca, conta pra gente um pouco de você. Bom, meu nome é Luco Moreira, 23 anos. Sou jornalista há 4 anos que eu atuo na área, né? Já como entrevistador. Entrevistei um pouquinho de tudo, desde classe artística, médicos também, esportistas, alpinistas, um pouco de tudo, na verdade. No total já são 600 entrevistas publicadas em alguns países, Estados Unidos, da América Latina. E, para ser sincero, eu nunca fiz muita entrevista em vídeo. Essa é a primeira vez que eu estou entrevistando em vídeo. E é um prazer ter sido nessa situação, né? Com nós dois. Quando o Mark me ofereceu o convite, eu achei interessante porque eu já tinha visto muito ser debatido, né? É sempre bom a gente estar debatendo, estar levantando essa questão de novo, né, doutor? Uhum. E, inclusive, eu achei bem legal esse contexto da gente fazer o assunto debatendo tanto do ponto de vista artístico, como a gente, isso está tão presente de maneira que a gente nem imagina às vezes, tanto pelo lado médico também. Uhum. Eu Uhum. achei interessante. E você, doutor Leonardo, o que você quer falar pra gente? Beleza, querido. Então, prazer, uma boa noite, né? Prazer estar aqui com vocês nessa conexão interestadual. Prazer conhecer o Mark, conhecer você também, Luca. Obrigado. O Mark entrou em contato comigo, na realidade nós estamos falando assim um pouco ao vivo agora pela primeira vez. Eu vou Uhum. logo dizer, Mark e Luca, que eu não costumo aceitar assim muito rápido o convite, mas foi bem rápido, né? Por quê? Porque eu fui ver o teu trabalho, Sexta-feira. fui ver o trabalho que o Mark, ele mandou um direct para mim, né? Falou do trabalho dele, disse dessa composição, da história um pouco dele que ele tinha passado por depressão e que tinha encontrado não necessariamente só nessa música que ele está lançando, mas na carreira, né, que ele está lançando,
que ele já vem lançando como compositor, como cantor, e isso tem sido um fator terapêutico para a vida dele. E de fato, assim, além de professor, de médico, eu também desenvolvo atividades de palestras profissionais, e a gente, enfim, tô meio atolado de coisas, tanto que eu falei para ele, eu vou conseguir ficar só livre umas 9 horas da noite hoje, que é um horário que eu já faço aqui algumas lives com algumas pessoas no meu canal do Instagram. E de fato eu acabei quase agora o consultório. Eu acabei de atender de 20 e 30, comi uma tapioca, que eu estou aqui em Pernambuco, Recife, com um bom café, e estou aqui junto. Então, assim, na verdade é até uma forma de tentar trazer à baila esse tema que eu já falo, né? Porque é depressão, ansiedade, mas achei bem interessante, Mark, incentivar o teu trabalho, incentivar mais do que o teu trabalho, incentivar a tua vida. E por isso que eu aceitei. Eu mostrei para minha esposa, fiquei escutando as suas músicas aí. Ele me deu até uma prévia, acho que eu escutei essa música na quinta-feira, de 11h50 da noite. Ia sair logo depois, né? Mostrei para minha esposa, ela também gostou. Eu falei, olha, vou tentar marcar. E aí ele falou, pode ser logo segunda. Eu imaginei que seria interessante ser segunda, porque foi lançado na sexta-feira, né? A tua música, nas plataformas digitais. Então, estou por aí, para que a gente possa conversar. É bom também saber, Luca, que você está aí começando esse trabalho. Legal, você é bem novo, mais novo que a foto ainda, que bom. É isso também que os pacientes chegam aqui para mim, Luca, aí falam assim, eu vim encaminhado para Dr. Leonardo. Aí pensa que eu sou, tipo assim, idoso, sou a idade do meu pai, e alguns me falaram depois assim, doutor, quase que eu não ficava, mas assim que o senhor... Enfim, idade não é documento, né, cara? A gente precisa ir estar Verdade. começando. Então, que bom. Parabéns pelo Inclusive, seu trabalho. muita gente tem essa crítica, né? De te criticar pela idade, né? Que Uhum, vale a sua experiência, mas na verdade não. uhum, É, isso que você mencionou do Mark, sobre a terapia, os efeitos que tem causado nele, eu acho interessante, porque você começa na terapia, né? Você descobre, né? Tem vários recursos, né? Você descobre o que é melhor para aquele paciente, né? Isso se acompanha pelo resto da sua vida, uma jornada de autodescoberta. Você vai se uhum, descobrindo através da experiência. uhum. Pois é. É Eu acho isso. Então, interessante. muito obrigado a vocês, assim, por terem aceitado, assim, tão em cima, assim, tão rápido, mas, assim, estou muito feliz e é um prazer estar aqui com vocês. E uma boa noite Beleza. para a galera que está chegando aí, muito obrigado pela presença de vocês. Beleza, pessoal. Eu fiz uma. Preparei alguns tópicos, até para a gente poder ajudar a gente a discutir também. E também arrumei uma introdução aqui, queria fazer uma introdução sobre algumas estatísticas que eu busquei em fontes confiáveis. Eu acredito. Uhum, Então, de acordo com a OMS, né, Organização Mundial de Saúde, o Brasil é considerado o país mais ansioso do mundo e o quinto da América Latina, o quinto maior da América Latina. É, Esses casos de ansiedade, depressão, eles aumentaram muito durante a pandemia, que já matou mais de 4,2 milhões de pessoas no mundo. E esse aumento foi observado durante uma década, que a gente teve 330 milhões de casos de depressão só no Brasil. uhum, Então, doutor, eu queria, com esse dado que já é, contabiliza 5% da população brasileira, queria perguntar, com base nos dados que a gente já tem atualmente, mesmo que a gente já tenha falado muito sobre esse tema e tudo mais, você poderia nos dizer um pouco sobre como é o funcionamento dessas doenças, na verdade, na mente humana e como ela é causada? Porque eu acho sempre legal a gente tocar nesse assunto novamente, né? Para as pessoas também. Essa informação chegar a mais pessoas, uhum. conhecimento de mais pessoas. Perfeito. Então, olha só, transtornos de ansiedade e transtornos depressivos, eles não são necessariamente a mesma coisa, mas eles vêm muito juntos, porque do ponto de vista biológico, inclusive, você tem aspectos genéticos compartilhados, aspectos neurobiológicos compartilhados. Quando eu falo neurobiológico, eu estou querendo dizer áreas cerebrais, que são compartilhadas em transtornos depressivos e transtornos ansiosos. Ah, neurotransmissores também semelhantes, né? De tal modo que é muito difícil, né, você encontrar alguém que teve um quadro de depressão e não sentiu nenhum sintoma de ansiedade. Geralmente a pessoa tem também sintomas de ansiedade. Como São também coisas o que acabam se contrário, interligando. acaba ficando interligado. É,
E também o contrário, né? É muito comum a pessoa que tem transtorno de ansiedade, e aí eu estou falando transtorno de pânico, transtorno de ansiedade generalizada, fobias, acabar desenvolvendo ao longo da vida, inclusive como uma consequência direta dessa ansiedade, algum quadro depressivo. Então são coisas que andam juntas, por isso que faz sentido sim você trazer estatísticas que são próximas, até porque as pessoas às vezes subestimam o desgaste que a ansiedade traz, ou seja, minimizam o desgaste que a ansiedade traz. E eu sempre coloco que, olha só, esse estado de ansiedade nos fala de um estado de alerta, não só do corpo, como do cérebro, né? Não só do corpo em geral, mas do cérebro em particular. E esse estado de alerta é como se a pessoa estivesse num estado de perigo iminente, né? Só que ela não sabe exatamente qual é esse perigo, ela não sabe exatamente que medo é esse. Então, assim, são muitos sintomas compartilhados, como você bem falou, você tem no Google, né? Você tem várias palestras, você tem canais no YouTube. E aí eu vou colocar apenas alguns que não são muito citados, porque eu acho que vale a pena trazer esse algo novo, né? Então, por exemplo, às vezes você não escuta muito na população em geral falando que depressão e transtorno de ansiedade causam muitos sintomas cognitivos. E quando eu falo sintomas cognitivos, eu estou querendo dizer desatenção, falhas na memória, o pensamento fica um pouco mais lento na depressão. Na ansiedade, o pensamento fica mais acelerado. Então, a pessoa pode estar com depressão, com sintomas ansiosos e não estar com pensamento lento. Pode estar acelerado porque fica muito preocupado. Além do que, pode gerar problema também na tomada de decisão. Então, assim, impacta diretamente a produtividade da pessoa, impacta diretamente o rendimento, o desempenho profissional, funcional. E por isso que certamente a gente está vendo, Luca e Mark, uma diferença ao longo desse tempo. Então, no início, quando eu me formei, então estava lá, né, tenho 11 anos mais ou menos já de clínica, de formado. Então, no início, eu me lembro do trabalho clínico. Quando você tinha algum paciente com depressão, às vezes a chefia do paciente, quando ele ia se afastar, por causa que muitas vezes gera um afastamento, pegava muito pesado, não conseguia entender. E eu tenho visto um exemplo que estou me lembrando aqui de um mesmo paciente que precisou novamente ser afastado nesse momento de pandemia, porque teve uma recaída, e a chefia já com outro olhar. Por quê? Eu conversava com uma colega jornalista, né, pessoa chamada Marina Ferrão, que foi ali do Bem-Estar. Ela falava assim: olha, eu tenho percebido o seguinte, que os próprios chefes estão adoecendo. Então, quando a chefia está adoecendo e passa na pele, ela está percebendo. Eu falei, esse é um bom fator, porque eu tenho percebido isso Isso é uma também. coisa que falam, né? Que as pessoas, elas, ainda mais nesses casos, né? Duas coisas que você falou, que eu gostaria de buscar também. Uhum, Na minha visão como jornalista, e você falou de a gente buscar referência na internet, é totalmente diferente do que você ir no consultório e ter um acompanhamento. uhum, Pois na internet é aquele ditado que eu falo: você vê o que as pessoas querem que você veja, o que as pessoas uhum, colocam lá dentro. E muitas informações que às vezes são valiosas e que realmente podem ajudar acabam ficando esquecidas lá nos uhum, resultados. Esse que é o problema, as pessoas se baseiam por lá. uhum. E outra coisa também que você falou do chefe estar adoecendo, é porque muitas pessoas, às vezes, negligenciam isso, não sabem o quanto isso é mal até que passam na pele, né? Seria essa a conclusão, né? Seria assim, fica um pouco mais, aumenta um pouco a capacidade de empatia, né? Porque a pessoa passa pela situação e fica um pouco mais fácil de entender, né? Então, outro sintoma que eu queria pontuar especialmente em homens, é muito comum depressão e ansiedade vir com sintomas do tipo irritabilidade, a pessoa ficar mais agressivo, né? Porque a serotonina é um neurotransmissor que dá calma, né? Então, quando você tem uma disfunção ali da serotonina, é muito comum a pessoa ter irritabilidade e às vezes os pacientes até demoram para procurar ajuda porque não estão sentindo que estão tristes, estão mais irritados e às vezes é a família que pede ajuda por causa do comportamento que a pessoa está tendo nessa perspectiva. E um outro sintoma que eu acho que vale a pena citar, que não é necessariamente tristeza, mas é um sentimento de falta de sentimento. Isso é mais comum na depressão. A pessoa fica às vezes mais anestesiada, um pouco mais apático. E
E é interessante lembrar que, olha, pode acontecer fatores desencadeantes, ou seja, uma perda de uma pessoa querida, de um emprego, alguma perda, mas às vezes não. E quando não acontece nada do ponto de vista social, às vezes as pessoas demoram mais. Eu lembro de alguns pacientes que demoraram 2 anos para procurar ajuda porque não tinha acontecido nenhum grande tragédia, nenhum grande desastre, né? E como consequência, eles achavam que não tinham motivos para estar com depressão, mas aí você tem que pensar também nos aspectos biológicos e nesses motivos pouco aparentes, que são pouco visíveis, menos trágicos e que estão na nossa vida como um todo. Então, acho que é importante, acho interessante falar assim, reforçar o que você colocou, Luca, da internet, né? Por exemplo, um encontro como esse serve até como um despertar, como trazer algum lance, poxa, eu estou sentindo algo parecido, para procurar ajuda, mas obviamente, se a, a internet ela não substitui, né, o diagnóstico médico, o acompanhamento médico, ela também não substitui a psicoterapia, né? Porque as pessoas podem assim, não, vou para o psiquiatra, vem para mim lá o psiquiatra, eu dou o diagnóstico, prescrevo alguma medicação se for necessário, mas elas às vezes acham que não precisa de uma terapia, de um terapeuta ou um psicólogo, porque assim acompanha o Instagram, às vezes os próprios profissionais, nós colocamos algumas sugestões, algumas reflexões, mas daquilo não é terapia. Livro também de psicologia, né, que acaba entrando na autoajuda, ajuda, mas não substitui uma terapia porque é uma coisa mais genérica, né? Eu estou aqui falando para um pessoal em Você é uma geral, né? coisa mais geral, você não vai ter Mais algo, geral. você não vai ter uma atualização, desculpa, uma atenção planejada para você, Uhum, né? Até porque você ali, você não está tendo com quem você conversar, com quem te analisar, na verdade, para saber o uhum, que está acontecendo contigo. uhum. Você está tentando ir pelos próprios caminhos, Uhum, certo? uhum, exatamente. Então acho que seria por aí. Eu acho que para dar uma resposta inicial e não ficar muito aula de psiquiatria, acho que seriam esses pontos. Mas teve uma aqui que eu vi nos comentários, que não sei se vocês conseguiram ver, da Valéria. Hum, Ela falou no caso de síndrome do pânico. Isso é o uhum. resultado, nesse caso? Síndrome do pânico a gente pode ter como um diagnóstico, né? Síndrome do pânico, isso é um tipo de transtorno de ansiedade e geralmente vai ser diagnosticado quando a pessoa fica tendo crises de pânico ou ataques de pânico. O que é um ataque de pânico? É uma crise de ansiedade muito intensa que dá sintomas físicos, tipo falta de ar, sensação de que vai infartar, sensação de que vai enlouquecer, né? E aí dura uns 5 minutos, 10 minutos, mas a sensação de mal-estar pode durar mais tempo. Geralmente é sem um fator desencadeante, vem do nada. E quando isso fica muito recorrente, ou seja, fica muitas vezes por semana, né, a gente acaba dando diagnóstico de síndrome do pânico. Mas crises de pânico podem vir dentro de um contexto de depressão, né? É comum na depressão a pessoa ter variações ao longo do dia, por exemplo, ficar mais deprimido pela manhã ou mais deprimido à noite. E essa piora do sintoma pode vir junto com alguma crise de pânico dentro de uma depressão, entendeu? Gente, eu tenho o próximo tópico, partindo do próximo tópico, a gente falar um pouco dos recursos que são utilizados no tratamento, como a gente já falou da música, questão do Mark. Nesse caso, a gente tem uma infinidade, né, de recursos que podem ser utilizados, né, no tratamento, dependendo do perfil do paciente, do que se encaixar melhor com o caso dele. Uhum. Então, Mark, no seu caso, foi a musicoterapia, né, que você buscou. Eu queria entender, do ponto de vista do Mark, como foi, como você passou por esse processo, o que você sentiu ao passar desse processo, e do Dr. Leonardo um pouco, quais são os efeitos que você acredita que é capaz de causar num ponto de vista médico, por exemplo? Como você recomenda, sabe? Como chegar a esse recurso? Então, eu passei por um problema muito sério, assim, eu tive praticamente todos os sintomas que se imagine. Eu comecei com uma, acho que síndrome de burnout, que eu fui Uhum. diagnosticado por um neurologista. Eu não conseguia pensar, não conseguia raciocinar, tomar decisões, assim. E eu tive algumas, agora com a explicação do doutor, eu consegui identificar, assim, um comportamento de síndrome do pânico que eu tinha na hora de dormir.
eu tinha palpitação, eu não conseguia dormir, eu sentia falta de ar, assim, ficava Nervosismo, na muito verdade. mal. Isso. Então, assim, esse processo durou uns meses, assim, inicialmente quando você não conhece do assunto, você procura qualquer tipo de ajuda, né, que tiver ao seu alcance, você procura religião, você procura familiares, procura saber pessoas que já passaram por isso. Uhum. E no meu caso, eu fiz tratamento, assim, eu digo que o encontro que eu tive com a música, assim, o autoconhecimento do meu trabalho que eu fiz com o Rick Azevedo, essa composição à distância que a gente fez, que eu encontrei meu propósito de vida, foi o que me manteve estável. Mas, assim, é muito importante você passar por um psicólogo. Eu fiz primeiro, primeiro não, em paralelo eu mantinha as minhas sessões de terapia com psicólogo e sempre acompanhado com psiquiatra também. E eu acredito que tudo isso somado, mais a questão da medicação, que a medicação, o doutor pode me corrigir se eu estiver errado, mas a medicação ela te traz aquele equilíbrio químico, né? Porque Uhum. esses problemas que você passa, eles acabam dando uma desequilibrada na tua parte química e você fica com problemas cognitivos, fica irritado, você fica com diversos sintomas que vão só se somando, né? Então, a partir do momento que eu estava assim, começando a sair daquele buraco e começando a me centrar, eu precisava encontrar o meu destino, né? O que eu vim fazer aqui na Terra. Qual que é o motivo de eu Uhum. estar aqui? Por que que eu não posso deixar pensamentos como suicídio, essas coisas passarem pela minha cabeça, que quando eu cheguei no fundo do poço, até esse tipo de coisa que eu não desejo para ninguém ter essa vontade, chegou a passar na minha cabeça. Então, qual a minha conclusão? Essa doença não escolhe raça, não escolhe credo, não escolhe classe social. Todo mundo pode passar por isso, né? Uhum. Então, a música, esse trabalho que eu fiz com o Rick Azevedo, de ele estar no estúdio ou em casa, encontrando o meu estilo musical, encontrando a forma de comunicar, fazendo música, aquilo ali somado ao meu tratamento, que é primordial você manter o seu tratamento, aquilo foi me trazendo uma melhora na minha autoestima, uma melhora na minha vontade de viver. E um dos resultados, além de 5 músicas que a gente lançou, foi fazer uma música que com esse momento ruim que eu vivi, eu consegui canalizar aquela mensagem para tentar levar para as pessoas que elas não podem sofrer por algo que ainda não aconteceu, que é quando você está ansioso, quando você Uhum. está depressivo, você começa a imaginar que as coisas vão dar errado antes mesmo de elas acontecerem. Pode muito bem não dar errado, pode dar certo, mas você já acha que tudo que você vai fazer, cada passo que você vai dar, você vai cair, você vai errar, não vai dar certo, e isso te faz entrar no casulo e querer ficar deitado, não querer fazer mais nada. Então, assim, eu sei que assim, quando está no princípio assim do tratamento, é difícil mesmo você entrar, mas assim, o que eu digo para as pessoas, você ama jogar futebol, jogue futebol, você ama ler livro, leia livro, faça o que te dá prazer e pense, reflita no que te faz, o porquê você está aqui na Terra, qual é o legado que você quer deixar. É nesse caso que você falou de fazer uma coisa que a gente já ama fazer, eu vou até entrar numa pergunta aqui entrando um pouquinho até no próximo tópico, a gente acabou misturando três coisas ao mesmo tempo. Uhum. Uma pessoa que está aqui com a gente perguntou como você foi apresentado à musicoterapia. Isso isso acabou sendo um recurso que te levou a uma carreira, né? Pra falar a verdade, né? Como a musicoterapia entrou na sua vida e você já gostava de música antigamente, né? Então, né? Isso, eu sou músico, assim, eu gosto de música desde criança e tal, me apresentei na Angélica quando criança e adolescente imitando Michael Jackson, tive banda, então a música sempre esteve muito presente na minha vida e por um tempo eu fiquei meio afastado da música no sentido autoral, né? Da música de a gente levar algo novo para as pessoas. Eu continuei tocando assim em bares e tal, em festa de casamento, eventualmente,
Mas, assim, quando você faz algo autoral, você está entregando algo para o mundo, né? Você está Uhum. deixando um legado. E, para quem não sabe, o nosso professor e doutor aqui é um exímio músico, um violonista, assim, absurdo. Eu acompanhei o trabalho dele, assim, fiquei encantado. Quem sabe um dia a gente não faça uma parceria. Assim, a questão dessa forma de tratamento que eu acabei tendo, esse profissional, ele é um produtor musical, né? Então, ele encontrou em mim um trabalho e uma possibilidade, além de me resgatar, de a gente fazer alguma continuidade futura. Então, ele não é necessariamente um musicoterapeuta, mas eu acredito que a gente pesquisando, talvez até o professor saiba indicar, existam profissionais voltados para isso. Ele não é necessariamente um musicoterapeuta, mas assim, a música foi a forma que eu encontrei de me manter estável e me manter são. Sim. Leonardo, eu sei que às vezes é muito difícil algumas. A terapia, né, quando começa a fazer efeito no paciente, às vezes é difícil de explicar como isso funciona, né, fisicamente, né, assim. Mas no caso desse tratamento da musicoterapia, como que isso, pelo estudo da saúde, consegue voltar a manter a cabeça da pessoa em equilíbrio? Isso mexe com os elementos, é isso que acontece? Olha só, vou tentar resumir alguns pontos importantes, tá? Primeiro, o nosso cérebro, ele também tem áreas que comandam, que coordenam as emoções e o comportamento. É difícil às vezes a gente entender porque nós temos uma certa percepção de que essas coisas chamadas emoções e comportamentos, elas são uma coisa que estão fora do nosso biológico, que não tem um correlato biológico. Mas aí isso foi o surgimento da neurociência, sabe? Teve um indivíduo chamado Phineas Gage. Quem estuda neurociência logo estuda esse indivíduo porque ele sofreu um acidente, ele estava indo para o trabalho, aí uma estaca de ferro entrou na cabeça dele, aqui logo na frente, na região frontal. Ele não faleceu e, além disso, ele ficou sem sequelas neurológicas, ou seja, ele não teve problemas motores, nem problemas sensoriais sensitivos. Isso foi um Mas choque, né? Porque como é que pode teve uma caso estaca de... físico, né? Só não, teve caso físico, mas não mexeu com o cérebro dele. não teve sequelas neurológicas para o que se conhecia na época. Só que o que aconteceu? Ele teve uma mudança total no comportamento. Ele teve uma mudança total nas emoções. Então, foi o primeiro momento em que se atestou, a partir desse acidente, de que, olha, existem áreas do nosso cérebro que são responsáveis pelas emoções e são responsáveis também pelo comportamento. Então, quando a gente começa a entender isso, e essa região aqui da frente da cabeça, né, chamado córtex pré-frontal, é a principal região do nosso cérebro, chamado neocórtex, que nos diferencia de outros animais. Então, muitos quadros da psiquiatria estão relacionados a uma disfunção nessa região, uma disfunção neuroquímica mais ligada a essas regiões, né? Então, assim, quando a gente começa a entender que as emoções, elas têm um correlato biológico, a gente começa a entender que psicoterapia também tem uma implicação biológica. E aí você tem, inclusive, estudos de neuroimagem funcional, já hoje disponível na ciência, vendo a atividade cerebral das pessoas antes e depois da psicoterapia. Então, de fato, muda não só a forma como você vê o mundo e vê a você mesmo, mas essa mudança filosófica, digamos assim, de como nós vemos o mundo, tem uma mudança também neuroquímica envolvida. E aí, eu vou pegar um gancho com o que a gente está falando de musicoterapia. Eu também entendi que o Mark, na realidade, ele não fez uma musicoterapia como uma terapia formal, né? Ele encontrou a música como forma de terapia, porque existem musicoterapeutas. Então, por exemplo, existe uma amiga chamada Andrea Amorim, que é uma cantora, assim como você, Mark, e compositora, uma cantora muito boa também, como você tem uma voz muito boa. Ela é aqui de Pernambuco e, enfim, e tem até um trabalho muito bonito, se dá para acompanhar agora pelas redes sociais, né? Dá para acompanhar pelas plataformas digitais. E a gente gravou
De fato, eu estudei música no Conservatório de Música, Luca, dos 12 anos até o primeiro período da faculdade de medicina. Então, antes mesmo de ser médico, eu até pensei em ser músico e guardei essas composições, muita coisa. E agora eu comecei a mostrar aí, mas assim, só do ponto de vista do prazer, né, que o Mark estava falando. Então, quando ele me convidou, eu fui escutar, porque eu fui escutar a voz, fui escutar fui fazer um pouco de análise musical para ver onde eu estava entrando, né? E eu vim por ter gostado do trabalho, uma voz bonita, uma voz que não é cansativa, né? Um trabalho bem feito, os arranjos muito bem feitos, né? E essa Andréa Amorim, eu estou falando dela porque ela gravou agora uma música que eu fiz para minha filha, uma música de Ninar, chamada Linda Menina. E eu toquei o violão, o flautista fez lá e ela cantou. E ela acabou, além de musicista profissional, ela começou a fazer psicologia e uma área que ela está fazendo é musicoterapia. Então existe uma formação específica em que você vai, ao invés da terapia da fala, você usa a música com o paciente para ele expressar as emoções. Mas existe Isso seria uma especialização? uma forma de abordagem de terapia. Assim como existe arte terapia, assim como existe terapia cognitiva comportamental, existe uma formação, né? Que não necessariamente precisa ser músico para fazer musicoterapia, mas não é incomum que você encontre músicos que são também psicólogos, que acabam fazendo essa formação. Mas você tem talvez o que o Mark encontrou, que é a música e a arte como terapia, como expressão das emoções, né? E aí é bem fantástico, acho que alguém escreveu isso, mas é que eu ia falar também. A música, toda a arte, né? Acho que na verdade toda a arte, ela serve como uma forma de a gente expressar o que nós estamos sentindo e expressar, pessoal, com uma linguagem até muito mais efetiva do que a própria linguagem racional, né? E a música talvez seja uma das principais artes. Então você tem ali, por exemplo, o Jung, que foi discípulo de Freud, mas ele fez uma abordagem própria. Ele usava muito a arte, não apenas como um meio de apreciação, mas usava a arte como uma forma de entender a intimidade das pessoas, né? A arte como antecipação de linguagem. Então, a música é uma linguagem. Tem gente que fala, Luca, que a música tem artigos de neurociência. É uma área só de pesquisa. Música, neurociências, e aí tem um livro bem interessante chamado Música, Cérebro e Êxtase. Então, a música facilita essa expressão das emoções, é uma outra linguagem, né? Fora isso, mexe muito com áreas do prazer. Quando você gosta de música, é impressionante como você pode ficar 2 horas no estúdio, pode ficar 3 horas compondo, e aquilo parece que passa pouco tempo, porque mexe com áreas do prazer que outras áreas mexem. Por exemplo, comida, sexo, mexe nesse circuito do prazer, chamado núcleo accumbens, e a música, para quem gosta, também. E é interessante que o Mark falou assim, tem pessoas que gostam de outra linguagem. Então, encontrar essa linguagem que é mais cara ao teu coração, né, a tua característica, é muito interessante. Tem a ver com a chamada psicologia positiva. Um cara chamado Mikhail Csikszentmihalyi, Mark, ele foi estudar artistas que ficavam esse tempão fazendo a arte, pintores, inclusive, e pareciam que não estavam cansados, ao contrário. Nesse estado, que ele chamou de estado de flow, F-L-O-W, as pessoas até se sentiam mais felizes. Então ele foi um dos fundadores chamada psicologia positiva, que fala sobre sentido de vida. Então não foi programado, mas o Mark falou sobre expressar as emoções, falou sobre prazer, falou sobre sentido de vida. Por quê? Porque ele vivenciou isso, ele viu na vida dele, e é o que a psicologia positiva fala, que é não só tratar sintomas, mas estimular o potencial das pessoas. E aí o que eu acho que o Mark conseguiu encontrar foi assim um potencial que estava escondido, né, que por algum motivo ele foi abafando isso, por alguma necessidade da vida, mas que ele conseguiu desabrochar no que a psicologia chama de florescer. É um florescimento humano, né? Uma consequência da descoberta que ele fez, nesse caso. Uhum. Teve uma pessoa que está aqui com a gente, eu acho até que ela é da área de saúde, pelo usuário dela, PSI no final. Rosângela Pinheiro, ela está falando da neuroplasticidade em relação a isso. É isso aí, né? Neuroplasticidade nosso cérebro, ele não é estático, ele tem uma plástica. Quando eu falo plástica, imagine ali numa massa de modelar que você consegue imprimir novas formas, né?
Então, nosso cérebro tem essa possibilidade de ter uma plasticidade para gerar resiliência, gerar superação e gerar bem-estar. Então, música e terapia como um todo, assim como terapia farmacológica, psicoterapia e essas outras coisas da vida, elas acabam agindo na neuroplasticidade. É o termo técnico, né? Sim. Mark, para você agora, inclusive, gente, antes eu queria saber, quem quiser mandar perguntas, sinta-se à vontade também, né? Para perguntar do que ele está falando. Em questão do que o Dr. Leonardo falou sobre expressar-se, é uma forma de expressão, né? Esse tipo de terapia que a gente faz. Eu queria perguntar, qual a nova música que foi lançada agora, que Não Temos Controle de Nada, né? Que é a nova música que lançar. Como é que mensagem você acha que você conseguiu passar por aquela música? Você se expressando, que você deveria passar para essas outras pessoas, para as pessoas que possam estar ouvindo e que possam passar pela mesma coisa que você passou, nesse caso, a experiência que você teve. Que, querendo ou não, é uma forma de você ajudar as pessoas, né? Através da identificação com você. A gente tinha combinado de eu tocar a música no final, mas eu acho que a melhor forma de eu passar a letra dela seria eu tocando um trechinho dela, para ver até que ponto as pessoas se identificam com ela, né? Sim, sim. Assim, o principal motivo de eu ter feito essa música é que quando eu estava no auge do problema, eu só tinha vontade de fugir, eu só tinha vontade de me esconder, eu não queria enfrentar nada, nenhum desafio, eu só queria dormir, só queria me isolar. E depois que eu passei pelo tratamento, eu vi que é o contrário. Quando você passa pelo desafio, você aprende, você faz amigos naquele desafio, você recebe, às vezes, apoio de onde você menos espera, entendeu? Então, eu acho que as pessoas têm que tentar, eu sei que é difícil, mas assim, vale a pena. Pare de fugir, não adianta adiar. Por mais que você corra, eles vão te alcançar. É melhor encarar de frente. Não deixe o medo te parar. Tudo que acontece com a gente é pra algo nos ensinar. Não sofra pelo que ainda não aconteceu. Não temos controle de nada. Busque força pra se levantar. Quando se perder, quem vai te achar é você. Muito bom. Uma parte dessa letra que me chamou muita atenção quando eu vi da primeira vez não sofra por algo que ainda não aconteceu, né? Então, isso é uma coisa que muita gente que tem depressão costuma ter pensamentos, né, em relação a isso, né? Pensamentos ruins e acabam se machucando antes da hora, né? Até que, por exemplo, se isso acontecer, a pessoa acaba já se machucando, com medo de que algo vai acontecer, né, doutor? Uhum. A antecipação do futuro, né? Acho interessante o próprio nome da letra, né? Da música, Não Temos Controle Sobre Nada. Aí eu vou lançar essa pergunta: por que você botou essa letra, esse nome, cara? O que é que você sentiu, né? O que é que você aprendeu? Na verdade, eu vou nem dizer o que você sentiu, talvez o que você aprendeu, né? Porque as pessoas acham que não dá para aprender com a dor, não dá para aprender com depressão. E o que eu sempre faço como reflexão, muitas vezes, no final de um tratamento, é pedir para fazer com que a pessoa reflita qual foi o aprendizado de mudança. E parece que essa música é uma síntese de alguns aprendizados que você teve nesse momento, não na hora da dor em si, porque na hora da dor é como uma enxaqueca, dói.
precisa de procurar ajuda, né? Mas depois, você refletindo sobre, pensando sobre, né? Uma das frases que eu ouvi de muitas pessoas que conviviam no auge daquele momento que eu não estava raciocinando direito, eu chegava para a pessoa, nossa, a gente não pode fazer isso que vai dar errado e não sei o quê, tudo vai parar e tal, vai ser um efeito assim, absurdo, em cadeia, do efeito dominó e tal, tudo vai dar errado, vai dar problema e não sei o quê. E, assim, as pessoas viravam para mim, inclusive a pessoa que me apresentou ao Rick Azevedo, né, que é uma psicóloga, e a gente realizava um trabalho juntos, uma atividade juntos, e ela que foi a primeira pessoa a identificar que eu estava passando por esse problema. Ela virou para mim, você tá bem? Eu falei, tô. Você tá bem mesmo? Eu falei, não tô bem. Ela teve essa capacidade de identificar e me indicar, até para a Marlúcia, que está aí, ela é a minha psicóloga, né? Está aí, Marlúcia Mendes, grande beijo para a Marlúcia. Assim, quando você começa a achar que você tem que controlar como as coisas vão acontecer, como as pessoas vão agir, se você quer controlar se vai chover, se vai fazer sol, você quer ter controle de tudo, porque assim, na vida hoje a gente tem muita pressão para sempre acertar, a gente tem pressão para poder trazer resultados. A gente pega esse caso aí da atleta lá, a gente vai até comentar mais sobre isso daqui a pouco. A gente tem uma pressão por entregar resultados e rápido e tal, e a gente simplesmente se trava, fala, caramba, eu não vou conseguir atender. A gente não tira um tempo para nós, a gente não pega assim, hoje eu vou tirar um momento para escutar música. A gente fica muito nessa coisa de querer controlar a nossa vida, controlar o trabalho, controlar as atividades. Então, a partir do momento que você pensa, gente, eu não tenho controle de nada, eu vou fazer o meu melhor, e se der certo, Deus, se não der, paciência, a gente faz dar certo, entendeu? Então, esse foi o meu aprendizado para parar de ter medo do que nem aconteceu. Porque eu costumo dizer que quando a gente está nesse problema, assim, nessa doença, seja ansiedade ou depressão, pensamento catastrófico, exatamente, você parece que você está usando um óculos que você só enxerga o lado negativo. Você não enxerga nada bom, você só enxerga as coisas pelo lado ruim. E a gente precisa jogar esse óculos fora e enxergar que a vida é muito boa e vale muito a pena a gente estar aqui, entendeu? Então, assim, estar vivo hoje, para estar aqui com vocês, tendo essa conversa, para mim é uma vitória, entendeu? Sim, foi, no caso, quebrar essa barreira, no caso, né? Tirar esse filtro. Você também teve muita, isso que eu queria saber, isso também dá muito medo de tentar algo novo, né? Às vezes, né? A depressão, né? Dá muito medo de tentar algo novo. Quem se falou da... Você fica com medo de arriscar, né? Você fica com medo de tentar. Se você não quer dar um passo, com medo de errar, né? É melhor se arrepender de ter feito do que ficar imaginando como teria sido. Eu costumo acreditar nessa frase. A falha você já tem. Aí você tem que conquistar a sua história. Bom, pessoal, tem muitas perguntas aqui que estão chegando. Eu estou filtrando um pouco mais. Vou mandar algumas agora, tá? Para te responder, para não ficar muito acumulado. Doutor, o que dizer para as pessoas, a gente já falou sobre isso, que acham que depressão é frescura? Como você encara uma pessoa dessa? Olha só, o primeiro ponto é entender que é uma condição médica, né? Que não é uma escolha a pessoa estar com depressão, né? Assim como não é uma escolha a pessoa estar com alguns transtornos da área da psiquiatria, não é um estilo de vida, na realidade, é um adoecimento. Agora, o estilo de vida, vários aspectos relacionados à vida podem contribuir para que a depressão continue. Então, acho que o que a gente está vendo aqui, o Mark trazendo um pouco de até muita coragem, né, de expor essa situação dele, é assim, olha, uma mudança no meu estilo de vida, uma mudança, inclusive de carreira, me fez despertar outros aspectos que são úteis para a gente falar assim de prevenção secundária, evitar recaídas. E mesmo que existam recaídas, porque pode acontecer recaídas, vão ser diferentes, porque a pessoa sabe o que está acontecendo, vai procurar ajuda mais rápido, não vai demorar 2 anos, não vai demorar 1 ano, entendeu? Então esse é um ponto importante também a gente pensar, né? Então não é de fato nenhuma, não é frescura, não é falta de fé. Eu atendo pessoas religiosas, já atendi padre,
freiras, já atendi pessoas evangélicas, espíritas, pessoas com fé. Então, assim, eu acho que a gente costuma brincar, né, isso que o Marco colocou assim, bem para várias pessoas, há uma coisa muito democrática, que é o transtorno psiquiátrico. É bem democrático, vem para vários gêneros, várias pessoas, várias etnias, várias culturas, várias formas, né? Então é bem importante a gente não aumentar o peso da nossa dor e o peso da dor das outras pessoas, porque além de estar sentindo aquela angústia toda, elas vão se sentir duplamente derrotadas, que é a sensação de derrota, porque eu sou fraco ou eu não tenho força, algo do tipo, sabe? Você tem que eu tava planejando essa pergunta para falar. Muita gente tem medo. O Mark, eu reconheço que ele foi muito corajoso também de vir aqui abrir também, né? Os parabéns pro Mark também. Mas nesse caso, a gente tem que pensar, a primeira pessoa que tem que entender isso é a gente, que isso que a gente tem não é uma fraqueza nossa, né? É uma coisa que aconteceu e que a gente tem que buscar superar. A gente tem que buscar lidar da melhor forma possível com essa condição. No caso. Eu achei interessante. Pode falar. Eu consegui perceber, passaram umas perguntas aí também, que a gente vem está assim num processo de melhora na questão da pandemia, mas assim, eu vejo que a pandemia deu uma acelerada, assim, resultou num grande aumento de abalos psicológicos por diversas formas, né? Seja ansiedade, depressão, e porque assim, muita gente perdeu entes queridos, ou até o medo de você perder entes queridos, a questão do isolamento, que muita gente ficou totalmente isolada por muito tempo, e assim, muita gente entrou em parafuso, assim, eu posso dizer, porque você só olhava para um lado, olhava para o outro, só via parede, você não via pessoas e tal. E isso eu imagino que tenha sido um gatilho para muita gente. Eu queria, inclusive, mandar os parabéns para o Ricardo Moraes, ele falou que está 3 anos com ansiedade, hoje é aniversário dele, torço muito pela sua recuperação, acabou de ter um filhinho lindo, e teve uma pessoa que relatou aí nas perguntas que ela perdeu o marido por Covid. Então, o que o doutor, assim, que imagina que a demanda, assim, de perguntas e pelo trabalho dele, que é um trabalho excelente, que eu tenho acompanhado, como tem sido essa questão da pandemia em relação a essas doenças mentais, assim, depressão, ansiedade? Nós temos a primeira onda, né, de uma pandemia, que é a onda relacionada à infecção em si. Nós temos outras ondas. Eu não estou falando a onda da infecção, porque mesmo sem ter pensado na terceira onda de infecção, a segunda onda de infecção, imaginemos que só tivéssemos uma onda de infecção. Nós temos outras ondas que são relacionadas a outros problemas. Uma dessas ondas, a chamada quarta onda, terceira, quarta onda, é a onda da saúde mental, que são os impactos na saúde mental. E ela não acontece logo de cara. Logo no primeiro mês, pessoal, muitos pacientes até melhoraram. Quem piorou muitas vezes foram pessoas que não tinham nenhum transtorno psiquiátrico. Muitos pacientes meus, de forma surpreendente, porque eu nunca vivenciei uma pandemia como nós não vivenciamos, né? A gente imaginava que ia ser logo de cara todo mundo piorando. Não, muitos ficaram até melhores, deram uma melhorada no início. Mas é interessante perceber que, diferentemente, por exemplo, de uma lesão muscular, sei lá, você vai fazer algum exercício, fica com o cotovelo lesionado, você faz fisioterapia, você supera isso aí. Na parte da psiquiatria, na parte emocional, o impacto, ele permanece depois que o estresse continua. Então, vamos supor que ainda não aconteceu, a gente ainda está na pandemia, mas vamos supor que daqui a 3 meses a pandemia realmente acabasse totalmente, a parte da infecção. As consequências emocionais ainda iam perdurar. Por exemplo, você falou de suicídio, né, Mark? Que é muito comum, de fato, a pessoa estar com depressão ou síndrome de pânico e ter pensamentos suicidas. O suicídio, nesse primeiro ano de pandemia, a gente também imaginava que ia aumentar, não aumentou. Ele diminuiu, né, em vários países, e, por exemplo, aqui na região metropolitana de Recife, um aluno de doutorado lá da nossa federal, ele estava fazendo um trabalho sobre o índice de suicídio aqui em Recife desde a década de 80, e ele então estava fazendo quando a pandemia aconteceu.
Então ele teve os dados do primeiro ano e ele teve o impacto de ficar surpreso de ver que o suicídio tinha diminuído aqui em Recife, na região metropolitana. Depois ele foi ver que, assim que ele viu os dados dele, outros artigos científicos saíram naquele momento, mostrando que pelo menos em vários países aconteceu a mesma coisa. E talvez isso se dê pelo fato do que um pesquisador chamou de efeito pulling together. Nós estamos juntos nessa. Esse efeito de estamos juntos nessa dá uma sensação de coesão que às vezes diminui o impacto do suicídio. Aí eu já estou colocando esse dado para mostrar como a nossa cabeça é complexa. Porque aumentou o índice de transtorno mental, aí você tem vários dados que mostraram, eu também vejo na minha clínica, no meu consultório, mas em contrapartida o suicídio diminuiu no primeiro ano. Então, são fatores de resiliência. Isso a gente vê nas guerras. Na guerra, a gente tem o seguinte impacto. No momento da guerra, você tem diminuição de suicídio também. Isso é um efeito que acontece em várias guerras, porque parece que as pessoas ficam mais coesas nos seus impactos, etc. Mas depois continuam os impactos. Estou falando isso para dizer que, olha, cuidar da saúde mental vai ser algo, não vai ser luxo, nunca foi luxo, mas não vai ser luxo durante muito tempo, porque o impacto vai continuar e é importante a gente utilizar esses outros recursos, música, psicoterapia, enfim, a psiquiatria quando for necessário, para que a gente possa ter um fator de resiliência, sabe? Tem uma pergunta aqui. Quem quer? Vou só falar o primeiro nome, né? Para nós expor a pessoa também, né? Da Rita. Doutor Leonardo, é normal uma pessoa tomar antidepressivo e remédio para dormir? Nesse caso? Estão falhando um pouco aqui, mas eu entendi. Vocês estão me escutando bem? Sim. Estamos sim. Tá. O que ele perguntou foi se é normal a pessoa tomar antidepressivo e ao mesmo tempo remédio para dormir. É muito comum, especialmente na fase aguda da crise, né? Na crise de depressão, na crise de pânico, na crise de ansiedade. É muito comum, inclusive, porque a insônia é um dos sintomas. E dormir mal piora o quadro. Então, você melhorar o sono da pessoa já é um bom caminho andado para que ela tenha uma recuperação. Então, é comum, sim. E, inclusive, muitas vezes indicado. Tem questão de tempo, né, que a pessoa dorme, né? Desde que tem um relógio totalmente desconfigurado, né? 3 da manhã, aí acaba tendo pouca exposição ao coisa que nós temos, né? Pois é. Um ponto que eu queria conversar com vocês, pegando o que você falou da Simone, né? Eu acho que é a Simone Biles, né? A ginasta. Eu queria falar não só dela, eu queria falar, sabe de quem? Uma coisa que eu vi, não sei quando foi, mas tem a nossa ginasta que ganhou, né, as 2 medalhas, e foi interessante que eu vi lá, como todo mundo, muitos de nós vimos, né? Estamos vendo as Olimpíadas, e a Rebeca, né? Rebeca Andrade, ela ganhou a primeira medalha feminina, né, nas Olimpíadas de geral. Além disso, ganhou uma segunda medalha, foi a primeira mulher que ganhou 2 medalhas na mesma Olimpíada, na verdade, primeiro ginasta, né? E aí eu achei interessante. Tá um barulho mesmo, Stauffer. Vocês estão escutando o barulho? Deixa eu ver se eu tiro aqui. Eu estou escutando assim, mas não sei de onde que está vindo esse barulho. Também não sei de onde está vindo. Não, é que não. E agora? O Lucas, eu estou ouvindo bem o doutor e eu acho que ele está me ouvindo bem. O seu que tá um pouco... Não sei se você está com algum fone, alguma caixa de som, alguma coisa. Chegar um pouquinho mais pra frente, meu telefone, pra ver se melhora, tá? Ah, ficou melhor, ser mais perto. Melhorou? Dá para te ouvir melhor. Ainda tá um ruidinho, mas tá de boa. Tranquilo. Então eu estava achando interessante, Lucas. Que era, inclusive, adicionar a sua questão, né, também, né? A gente ia falar sobre os atletas de Tóquio. A gente falou aqui durante a live que a depressão e a ansiedade, elas também causam incapacidade nas pessoas, né? Tanto física também, por causa da questão do sono, pode acontecer também. Eu ia perguntar também como essas doenças causam essa reação. Se
se você puder adicionar também ao que você está falando também. Deixa eu só pedir para tu repetir, porque eu não escutei o que você falou. Fala aí de novo. Você estava falando também do toque, né, da Olimpíada, né? Aí, eu ia até falar isso também, se eu puder adicionar uma questão na sua explicação, sobre, a gente viu durante a live que essas doenças elas podem causar incapacidades, né? Desempenho físico como psicológico. Nesse caso, você poderia explicar também como acontece esse efeito? O que leva a pessoa a ter esse efeito? Eu acho que tá dando, sabe o quê? É uma incompatibilidade entre o meu e o teu. Porque agora, quando você falou, eu desliguei meu áudio. E o pessoal disse que melhorou o som. Então, olha só. Eu tava falando da Rebeca, né? Isso. E a Rebeca ganhou 2 medalhas. E achei interessante que quando foi, assim que ela acabou de ganhar a segunda medalha, de fazer 2 grandes feitos históricos, que foi ganhar 2 medalhas e ganhar a primeira medalha em classificação geral, a pergunta que o repórter fez lá para ela foi assim: e amanhã você vai ter a possibilidade de ganhar a terceira medalha? Mas ela tinha acabado de sair da segunda medalha, não deu nem tempo dela vivenciar a vitória dela e já estavam perguntando pela terceira medalha, né? E aí eu achei interessante que ela acabou falando uma resposta muito bonita e falou assim: olha, eu não estou pensando amanhã, eu quero primeiro vivenciar agora, já estou muito feliz pelo que eu consegui conquistar e tal e tal. Mas eu achei interessante porque é esse peso, né, da produtividade, do excesso de rendimento, de não conseguirmos saborear as nossas conquistas e a gente acaba sempre achando que está faltando, achando que está faltando, achando que está faltando. E essa sensação de que está faltando algo diminui muito a nossa autoestima, facilita, consequentemente, quadros ansiosos, facilita também quadros depressivos, e é interessante a gente perceber que se a gente não tiver isso equacionado, impacta, sim, a nossa saúde física, né? Impacta, sim, não só tratar a depressão, tratar o emocional, tratar a parte da psiquiatria, não é bom apenas do ponto de vista psicológico, no sentido assim de a gente se sentir bem. Tem um impacto físico, inclusive em marcadores neuroinflamatórios. Então, só para dar uma resumida, essas áreas cerebrais, né, ligadas às emoções, elas se vinculam ao nosso sistema corpóreo como um todo a partir do chamado eixo hipotálamo, hipófise, adrenal. Então, quando a pessoa está com um quadro depressivo, ansioso ou um quadro de estresse crônico, a gente acaba tendo uma hiperexcitação desse eixo, né, hipotálamo, hipófise, adrenal, e isso acaba gerando mais noradrenalina no corpo, o sistema cardiovascular fica sobrecarregado, acaba aumentando a quantidade também de cortisol. Então, literalmente, a pessoa fica inflamada. Literalmente, a pessoa fica com o corpo inflamado por causa do emocional dela. E isso vai, sim, facilitar lesionamentos, vai facilitar uma série de disfunções a longo prazo. Então, mais um dos motivos para tratar a parte psiquiátrica, para tratar a parte emocional, assim, isso vai ajudar também a saúde física como um todo. A gente tem cada vez mais crescido uma área chamada medicina do estilo de vida, né? Psiquiatria do estilo de vida, como a psiquiatria influencia a questão física e como a questão física influencia a parte emocional. Então, a gente está vendo aí em Tóquio, eu coloquei o exemplo da nossa ginasta, mas tem um exemplo da ginasta americana, que se não tiver emocionalmente bem, você tem um desempenho bem pior, não só porque o emocional está abalado, mas porque a parte física fica comprometida mesmo, né? Com mais dores, com mais facilidade de lesionamento, tem todo esse aspecto, sabe? Ô, Luca, vou te pedir um favor. Quando você não estiver falando, se você puder tapar que o problema está vindo do seu áudio. Então, se você puder botar um fone, tá um ruído bem, bem agudo, assim, pra galera. Também não é problema também. Eu ia falar, nesse caso, isso que o repórter fez, como jornalista, opinião, muitas vezes tem isso, né? A gente não vê o lado humano da pessoa, né? A gente acaba achando que a gente tem que cobrar da pessoa uma coisa que ela já conquistou, né? Já fez um grande marco.
Ou seja, a gente está lá para a gente tá lá para mais para fazer, as pessoas estão lá mais para fazer a venda. Claro que eu estou generalizando, mas muitos jornalistas têm isso, não vê o lado humano da pessoa. E nesse caso, a gente tem até um comentário aqui. Às vezes a depressão é um profundo sofrimento por algo que as pessoas desejavam e não conquistaram. Por isso que uma das pessoas aqui está falando que acredita na terapia da retirada progressiva de medicamentos. O que você acha disso, doutor? Olha só, vai variar de pessoa para pessoa, né? Vai variar de pessoa para pessoa, mas eu acho que o principal ponto, quando você começa logo algum tratamento, já pensando quando você vai parar a medicação, você já está se impondo um estresse a mais, né? E aí você fica naquela noia, fica naquela neurose de que se você está sem medicação é porque você está bem. E muitas vezes não. Tem uma porção de gente por aí que está super mal, que deveria estar fazendo algum tratamento, mas oficialmente não está. Enquanto tem outras pessoas que estão usando medicação e estão muito melhores, justamente porque estão se tratando. Então, acho que é bem interessante. Muitos pacientes começam até com essa noia mesmo, essa grande preocupação de quando vão parar a medicação, mas muitos, quando vão vendo o benefício, falam, doutor, olha, eu vou parar quando for preciso. Eu não vou ficar mais preocupado com isso, porque eu estou vendo benefício na minha vida. Aí as coisas vão vindo naturalmente, porque senão você vai colocando mais uma meta, mais um desempenho, e aí começa a perder um pouco o sentido. O sentido é eu ficar bem ou é eu ficar sem remédio, né? Esse é o ponto. Inclusive, eu passei exatamente por isso, a doutora Marlúcia é testemunha, porque assim, eu vinha já há uns 2 anos, já, digamos 1 ano assim, com tratamento de remédio e tal. A gente vinha reduzindo a dose conforme eu estava estável, né? Porque estudo com acompanhamento tanto dela quanto da psiquiatra. Então, beleza, a gente foi reduzindo e aí nós conversamos, tanto eu, com a psiquiatra, com a psicóloga, eu acho que você está tão bem que é o momento de você fazer um teste e parar e ver como é que você vai ficar. Aí eu parei com o remédio, entrou a pandemia e ficou todo mundo isolado, assim, por um... Foi assim, eu parei o remédio no fim de março, que sim, já estava já todo mundo isolado, aquele medo, a gente não sabia como lidar, se usa máscara, se não já usa máscara, como é que pega, como é que não pega, a gente estava assim, assustado, né? Com medo do que poderia acontecer com os nossos entes queridos, principalmente pessoas mais velhas, que foram os primeiros afetados, né? Então, aí eu tive uma recaída, que foi até antes desse processo agora desse autoconhecimento musical que eu fiz com o Rick Azevedo. E, assim, como você citou, exatamente não foi tão forte quanto da primeira vez, porque eu já sabia o que eu tinha que fazer. Eu tinha que voltar com o remédio e aguardar ele me estabilizar novamente. E, assim, abrindo para todos sem medo, hoje eu tomo uma dose muito menor, mas, assim, ela me mantém estável. Eu não tenho vergonha de tomar, não tenho pressa para parar de usar a medicação, porque isso me faz bem. Então, assim, a gente costuma ter mania de ler a bula do remédio e ficar assustado com as contraindicações. Porque, assim, tem muita coisa, assim, que você fica assustado, fica com medo até de tomar o remédio. Mas, assim, a satisfação e o bem-estar, eu costumo até chamar esse remédio de um remédio da coragem. E quando eu não estou tomando, assim, quando eu encerrei o remédio, estava naquele processo ruim, você fica com medo de tudo. E esse remédio te dá uma coragem para você viver, para você enfrentar esse problema. E assim, tem pessoas que estão precisando que tomam remédio, assim, e o remédio não está fazendo efeito. Eu, até chegar no remédio que deu certo, eu passei por uns 6. Pô, doutor, esse aqui não está me ajudando, está me piorando. Tem alguns que quando você começa, você piora muito. E às vezes até você achar, porque assim, cada um tem uma química, né? Imagina, para cada um vai funcionar melhor alguma medicação específica. Então, até eu achar o que me fez bem, o que eu estou me mantendo estável, foi difícil, mas agora eu sei, se eu paro completamente, bom, assim, eu pretendo um dia parar, eu me sinto bem para isso,
Mas não tenho mais aquele preconceito que eu tinha comigo mesmo. Nossa, eu tomo remédio, tô maluco. Porque é o que a gente pensa quando a gente não conhece. Tô maluco, tomando remédio. É, Né? as pessoas têm quando vão a um psiquiatra, né, um psicólogo, né? Eles já não querem ir porque acham que vão ser taxados, né, de doentes, vão ser taxados de um monte de coisa. Porém, tem gente que chega no psicólogo, às vezes acha que não tem nada, mas acaba sendo lá descobrindo que tem uma coisa nele que também pode melhorar, né, a situação. Falando em medicamento também, até a Márcia mandou uma mensagem aqui, falando que essa resistência ao medicamento acaba ainda atrapalhando bastante memória não, desculpa, melhora da pessoa, né? Então, nesse caso, eu também queria citar. Tem muita gente que acha que tem tratamentos alternativos, né? Vai tratar com um chá, com alguma coisa assim. Isso também tem que ter muito cuidado, né? Nesse caso, né, doutor? É, o que é que acontece? Você tem uma série de... Pausa seu áudio, por favor. Eu tô achando, Luca, que quando ficam dois áudios, o teu e o outro, fica um fone, Tá, só um minutinho que eu vou travar. né? Acho que sim. Então, assim, tem uma série de tratamentos alternativos, né? E esses tratamentos podem muitas vezes também contribuir, né, para uma melhora, mas muitas vezes não conseguem tratar sozinhos, nem substituir. Hoje mesmo, né, um dos atendimentos que eu fiz foi uma pessoa que eu atendi há muito tempo atrás, e quando foi em 2018 ela vinha bem, a gente conseguiu ir tirando a medicação, tinha feito o tempo adequado, e ela ficou um tempo sem medicação, ela tentou usar inclusive outros substitutos, digamos assim, mas ela percebeu que teve uma recaída, né? Então, assim, a gente recebe muitos pacientes que já antes de virem para o psiquiatra, provavelmente eles já foram para várias pessoas, a não ser os mais jovens, que têm menos preconceito, que tem mais informações, então às vezes você consegue encontrar pessoas que já vêm direto para você como psiquiatra, mas em geral já vêm. E muitas vezes vão assim para terapias que não sejam chamadas alopáticas, né? Os medicamentos são alopáticos, você tem os homeopáticos, tem os fitoterápicos. Para a psiquiatria, transtornos depressivos mais graves, é mais difícil homeopatia conseguir tratar. E eu fiz essa pergunta para dois colegas, psiquiatras e homeopatas, um do Paraná e outro do Pará, que eu falo sempre, olha, eu vejo nos estudos, vi que os estudos não conseguem mostrar uma eficácia comparada com a medicação, mas eu queria saber de você, o que é que você acha na tua experiência clínica, né? E ele me falando assim, olha, Léo, o que eu consigo tratar sem a medicação, com fitoterapia ou com homeopatia, são quadros bem mais leves de ansiedade. Quando você tem depressões ou quadros de transtorno de pânico, porque transtorno de pânico é um tipo de transtorno de ansiedade grave, eu não consigo só tratar com homeopatia e com fitoterapia. Então, mas acaba que essas outras abordagens podem ser complementares. Mas eu fico pensando assim, sabe? Por que não pensar em outras coisas que não sejam substituir remédios, né? Então, acho que o próprio exemplo da música aí, do Mark, é uma alternativa de você pensar. Aí eu queria pegar dois pontos, né? A música em si e o que ele falou. Eu encontrei na música um sentido maior para a minha vida. Então, acho que esse é um ponto importante, né, Mark? Além da música em si, o sentido de vida que outras pessoas podem encontrar com outros aspectos. Enfim, fazendo um trabalho voluntário, escrevendo, mudando uma parte profissional, enfim, encontrando. Eu vi recentemente um paciente que começou a fazer esporte de luta e sentiu muito, muito satisfeita. Ela sempre quis fazer uma arte marcial e não conseguia, enfim, começou a fazer, teve mais disposição. Então, eu fico pensando em não necessariamente ficar substituindo um tipo de abordagem alopática por homeopática, mas encontrar outros aspectos. E me parece que a música que o Mark tentou compor, né, fala também um pouco disso, né, que ele coloca uma parte interessante. Na verdade, acaba que nós criamos nossos monstros. Então, quando começa a criar metas, por exemplo, que ele falou assim, da aceitação, né? Então, quando eu começo a me aceitar que, olha, eu não sou inferior porque eu estou fazendo um tratamento psiquiátrico.
eu não sou pior do que ninguém porque eu estou fazendo terapia. Isso não deixa de ser de diminuir um demônio, né? Um medo dele próprio, que acho que a música fala um pouco disso. Não usa essa palavra demônio, mas é um pouco Uhum. disso aí, né? Os medos que acabam nos aprisionando. E um dos medos seria esse, né? Você aceitar-se de forma mais integral. Não sei se isso também tem um pouco na tua música. Aliás, já fazendo a propaganda para ele, dá uma escutada no Deezer, no Apple Music, no Spotify, no canal do YouTube dele, né? Dá uma olhada, ele me passou. Vale a pena escutar, rever e também escutar assim, olha, por trás dessa música tem uma história de vida, né? Exatamente. A música eu tive a intenção de fato de levar uma mensagem de esperança para quem passa por isso e assim, e de certa forma eu me tornar um exemplo, né? Porque eu mesmo, em determinado momento, não acreditava que era possível eu superar. Cheguei a um ponto que falei, caramba, o que eu faço? Já tentei tudo, cara. Então, eu fiz através dessa música levar uma mensagem para as pessoas e as outras músicas que não falam diretamente disso, elas também trazem mensagens positivas, mensagens de um encontro com a natureza. Eu sou carioca e moro no interior de São Paulo, então uma das músicas que eu fiz foi Perto do Mar. Eu quero estar perto do mar, fechar os olhos e me sentir na praia. Então, assim, um contato com a natureza, uma atividade física, tudo que pode dar prazer para a gente, é importante a gente fazer, encontrar um tempo para você fazer o bem para si próprio, né? Então, seja alguma atividade ao ar livre, seja luta. Eu também sou doido para fazer alguma atividade de luta, agora que está começando a melhorar essa questão de pandemia, também quero, porque assim, atividade física também libera sensações, libera satisfação na gente que ajuda, academia, para quem gosta e tal. Eu não acho que você deve atacar, entre aspas, a doença por um lugar só, né? Você tem que fazer tudo que tiver ao seu alcance para você é, acabar com isso de uma vez, entendeu? Você usa a sua fé, você vai num psiquiatra, psicólogo, atividade física, atividade que te faça bem, mas assim, o importante é você sair vitorioso e todo mundo aqui tem essa capacidade de sair também. O Luca, coitado, agora ele tá isolado aí com esse som aí. Fala aí, cara, quer acrescentar alguma coisa? Por enquanto não. A gente teve até alguma uma pergunta aqui, que infelizmente se perdeu, né? Mas foi da Rita. Se ela quiser encaminhar aqui pra gente, se ela ainda estiver assistindo a live, que ela tinha mandado aqui pra gente. Vou ver se ela manda de volta. Então vou aproveitar aí. Eu acho que é quando fica uns três abertos. É. Eu posso fechar aqui. Quando tiver alguma pergunta, eu mando pra vocês. Tá bom? Beleza. Eu vou então assim aproveitar, pelo que eu estou vendo, a gente está encaminhando para o final. E eu vou pegar esse ponto aí, Mark, que você colocou, que pode soar paradoxal para quem está nos assistindo, para quem está vendo, que você usa o termo quando eu superei, né, a depressão. E alguém perguntou, mas você usa medicação? E você falou, eu ainda uso medicação. Como é que eu posso superar e estou ainda em tratamento? Esse é um conceito que, certamente, como ele não é da área, ele nunca leu, mas ele é uma pessoa que passa pela situação. E é um conceito que a psiquiatria, a medicina incorporou, de recovery. Que recovery não tem uma tradução oficial para o Brasil, para o português, mas seria superação. Então, poderia ser recuperação, mas superação. E o que é que o recovery coloca? Olha, superar não é necessariamente receber alta da psiquiatria. Não é receber alta do tratamento do câncer, entende? Não é receber alta de um tratamento especificamente. Mas superar é você voltar a sentir-se conectado com a vida, a ter sentido de vida, apesar de estar fazendo algum tipo de tratamento. Às vezes, tem quadros depressivos que a pessoa precisa fazer tratamento a longo prazo. Eu vi aí alguém colocando que fazia medicação há 13 anos. Acontece, tem algumas depressões que são mais graves, tem aspectos biológicos, né? Você vai ver assim,
o pai teve, o avô teve, o irmão teve, muita gente na família, e você vê um traço mais biológico que às vezes, de fato, o tratamento é a longo prazo, no sentido de não conseguir parar a medicação. Mas, apesar disso, a pessoa pode sim falar com todo o entusiasmo, como o Mark colocou, olha, quando eu superei essa depressão, e mesmo estando em tratamento, entendeu? Por quê? Porque ele voltou a se sentir conectado com a vida, voltou a sentir prazer, voltou a sentir sentido de vida, e esse é um conceito que a gente trabalha muito na chamada psiquiatria positiva, que é o conceito de recovery, ou superação, que aí pessoas com esquizofrenia, por exemplo, que é uma doença mais grave da psiquiatria, que acho que as pessoas geralmente têm medo dessa doença, elas também podem ter recovery. Como uma jovem começou com esquizofrenia, com 9 anos de idade, eu não comecei a atendê-la nessa fase, eu pedi permissão para poder contar. Eu comecei a atendê-la quando ela já tinha 20 anos, né? E foi interessante ver esse processo de recovery. Então, ela tem esquizofrenia, começou muito cedinho, ou seja, um aspecto bem grave. Quando começa com 9 anos é muito, geralmente, mais grave. Mas aí o que ela aconteceu? Ela conseguiu, com a ajuda da família, com um tratamento medicamentoso, o tratamento psicológico, ela conseguiu se formar em gastronomia, conseguiu ser admitida numa empresa, né, aqui em Recife, na Unimed Recife, e era um estágio. Mas o pessoal gostou tanto dela, ela era tão afável, tão tranquila, tão fácil de lidar, né, que as pessoas, quando ela acabou o estágio, fizeram uma campanha para que a empresa contratasse ela definitivamente. E hoje ela está empregada, formada, mesmo tendo começado a doença tão grave com 9 anos, e pode preencher o critério de recovery, de superação, mesmo sem estar curada, porque tem coisas que a cura é uma coisa mais complexa, né? Curar, especialmente se a gente leva o conceito de cura como sendo parar remédio, né? Mas se a gente consegue pensar em superação nesse conceito mais amplo, faz total sentido o Mark e outras pessoas conseguirem colocar, ainda usando medicação, ainda estando em terapia, olha, eu superei. E acho que isso é importante falar com todo o gosto, Mark. Eu estou trazendo um conceito técnico e a música que você fez é um caminho de superação que você encontrou com você mesmo. É por isso que eu aceitei e estou aqui incentivando o teu trabalho, incentivando, na verdade, não só o trabalho no sucesso profissional, mas esse sucesso que você já está tendo, que é o sucesso de se reconectar com você mesmo, né? Então, esse aceite aqui é uma certa forma de incentivar você e outras pessoas que se encontram na mesma situação para essa visão fora da caixa, essa visão não limitada do que é vida, do que é saúde, do que é superação. E acho que a música foi um grande momento de celebração. Que bom que você lançou. Espero que você continue na tua trajetória com outros. Eu vi que você vai fazer EP e que a gente possa encontrar assim o teu trabalho sendo desenvolvido, mas sobretudo você sendo desenvolvido, né? O trabalho como uma consequência desse bem-estar que você está sentindo, tá? Então, um grande abraço, querido. Um grande abraço também, Luca. Eu vou ficar por aqui escutando vocês. Obrigado. Cara, muito obrigado, Nelson. Só finalizando aqui a minha parte, Luca, eu vou te dar a palavra final. Você fez uma ótima mediação, assim, muito obrigado. Agradecer demais, assim, a participação de vocês dois. Assim, eu imaginava que ia ser uma coisa legal, mas assim, superou demais, assim, e até o esclarecimento que você está me dando em relação a termos técnicos de coisas que eu estava dizendo, eu tinha essa expectativa, mas assim, aí eu pensava, pô, se ele me esclarecer, ótimo, se não, tudo bem, é uma coisa, uma live, né? Mas assim, eu até segurei as lágrimas aqui para não não me perder aqui, mas assim, sem vergonha nenhuma, seriam lágrimas de alegria, de você me ajudar e ajudar as pessoas a entenderem que a superação é muito maior até do que, quem sabe, uma cura, entre aspas, por você não estar mais tomando remédio. Superação é você não estar mais, assim, não querendo viver, né? Superação é você ter amor pela sua vida e olhar de frente, encarar a vida como uma pessoa que conseguiu vencer aquela doença, porque eu acredito que se você voltou a si, você está de volta assim ao seu eu natural, você é um vencedor, né? Muito obrigado, assim, quem quiser conhecer as músicas é marquefernandes.com.br e também tem um link na minha bio, quem quiser me seguir lá aqui no Instagram para poder acessar as músicas. Muito obrigado, sim, mais uma vez por vocês terem aceitado esse convite e foi uma honra aqui para mim.
Com a palavra, o nosso amigo Lucas. Bom, pessoal, também queria agradecer a vocês que estão aqui com a gente, ao Mark, ao Leonardo. Foi um prazer estar com vocês aqui hoje. Foi uma noite de muito esclarecimento, né? Até acredito que a gente possa ter ajudado muita gente que veio assistir a nossa live também. E foi um prazer enorme estar com vocês. Quem quiser, eu acho que eu falo o nome de todos nós três, né? Quiser mandar perguntas pra gente pelo nosso perfis e tudo mais, fique à vontade também. Tá bom? Uma boa noite para todos vocês. Obrigado, pessoal. Grande abraço. Um abraço, Marco. Um abraço, Lucas. Um abraço. Valeu, tchau, tchau. Boa noite.